Vamos. Olá, boa noite a todos, todas. Nós vamos hoje começar a, a falar sobre pentecostalismo. Hoje o Arthur aqui, acadêmico do curso de Ciência e Religião, Arthur que também é historiador de formação, atualmente seminarista, vai falar sobre a questão do pentecostalismo, certo? Vai fazer uma explanação geral. Agradeço demais, Arthur. Hoje seria a Patrícia, mas a Patrícia teve um contratempo também, mas que também é uma coisa muito boa. A Patrícia hoje vai ter uma reunião que vai definir aí o futuro dela dentro da religião. Isso é muito... A gente saúda isso de maneira muito efusiva aqui. Então, por isso ela não pôde participar. Tá certo? Quer dizer, ela está aqui conosco agora, mas ela não vai poder ficar a noite toda, tá bom? Aí o Arthur, eu pedi para o Arthur e ele imediatamente já aceitou. Eu conversei com o Arthur, acho que foi na sexta, né, Arthur? Ou sábado, não tenho certeza, e o Arthur já aceitou e já se organizou para estar aqui. Então, minha imensa gratidão, Arthur. Obrigado mesmo. E então é isso, tá bom? Aí, daqui 2 semanas, o professor Eduardo Salles, no dia. Deixa eu só aqui. O professor Eduardo Salles, que está aqui conosco, né? No dia 10 professor, de outubro, o professor Eduardo Salles vai fazer uma. Vai fazer uma. Ele vai aprofundar mais na temática. O professor Eduardo Salles é um grande estudioso do cristianismo pentecostal, e ele vai também apresentar para nós um pouco da sua experiência, da sua vivência, e também apresentar questões que o Arthur hoje vai nos introduzir, tá bom? Aí nós já podemos pensar para a semana do dia 24, né? 24 de outubro, que serão nosso próximo encontro é dia 10, aí seria então dia 24 de outubro, final do mês de outubro, para a gente já começar uma nova temática, uma nova religião. E se alguém aqui do grupo tiver algum tipo de alguma ideia, por favor, alguma sugestão, por favor, não se acanhe, pode mandar aqui, mande para mim, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? E a gente já começa, então, no dia 24, uma nova temática. E aí, no dia 7 de novembro, nós vamos convidar também um especialista para falar sobre suas vivências e e aprofundar mais na temática que a gente ainda vai escolher. Tá certo? Então, é isso. Beleza? Arthur, a palavra está contigo. O professor Eduardo foi palestrante na formação da... Isso, o professor Eduardo foi palestrante hoje na formação da Rede da Serra para professor de ensino religioso. Foi muito bom. Olha, Patrícia, olha, eu contratei, é até estranho falar isso, mas eu estou, então, com 3 professores que foram contratados no último mês, que é a professora Laís, o professor Eduardo e o professor Augusto. E modéstia, as favas são incríveis, tá certo? São maravilhosos, assim. Espero muito que eles possam falar. O Augusto já falou, né? O Eduardo vai falar. E aí seria muito bom também, Laís, depois, para você também dar conversar um pouco com a gente, ia ser muito legal. Josiele está perguntando aqui se as reuniões vão até o final do ano. Josiele, então, a gente pretende que vá até o final do ano, né? Até dezembro, aí nós podemos depois ver certinho, a gente faz uma pausa e retoma no ano que vem, tá bom? No final desse ano, eu vou emitir certificados para vocês que participam das nossas reuniões, para que vocês apresentem como horas de atividade acadêmica complementar, AC, e também para vocês apresentarem onde vocês acharem que deve ser apresentado. A participação aqui no grupo gera certificado, tá bom? Mas a gente vai até o final desse ano, daí o ano que vem a gente retoma, beleza? Ali pelo mês de fevereiro, mais ou menos, a gente já retoma, tá? Ah, que legal.
Deixa eu só falar uma coisa antes de passar agora definitivamente para o Arthur. É o seguinte, nós sempre faremos, agora numa nova dinâmica, que nós inclusive conversamos sobre isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar um texto, estudar uma religião, uma vertente religiosa, e na outra semana a gente tem sempre um especialista que vai conversar conosco, tá certo? Então nós vamos fazer isso assim, o especialista ele vem uma vez a cada... Desculpa, primeiramente nós temos um estudo, né, que vai ser o que o Arthur vai fazer hoje, e daqui 15 dias o especialista vai falar, o Eduardo. E aí depois de 15 dias estudo, depois especialista. Aí eu quero falar para vocês que vocês podem convidar colegas que eventualmente queiram participar, tá certo? Principalmente na reunião quando nós tivermos algum especialista. Então, vocês podem mandar o link no grupo que vocês têm, eventualmente, não é algo destinado exclusivamente para a nossa instituição, tá bom? É aberto, vocês podem participar também, e a gente também pode emitir certificados dessa participação, beleza? Professor Eduardo, obrigado por estar aqui conosco. Opa, um prazer estar aí com a gente, ficar com vocês aí, ouvir a molecada, ver o pessoal como é que está trabalhando. Falo molecada porque você já viu, né? Meus cabelos já caíram e já indica que vai ser só com a molecada para mim, né? Tá certo, tá Fazer certo. O quê, né? Tranquilo. Mas é bom participar assim, do grupo e poder compartilhar com aquilo que a gente pode ajudar. Com certeza. Obrigado mesmo. E então é isso. Arthur, fique à vontade, professor Arthur. Professor Arthur, como eu disse para vocês, é historiador também de formação, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É atualmente acadêmico do curso de Ciência da Religião aqui da instituição e também seminarista da Confissão Batista Brasileira, da Convenção Batista Brasileira. Professor Arthur, fique à vontade, tá bom, para começar a sua exposição. E se eu esqueci alguma coisa, por favor, pode falar também, aí se apresentar melhor. Forte abraço. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Vou tentar sim, ouvimos bem. Projetar a tela. Só um instante. Apresentar. Só um instante. Só um instante, tá bom, pessoal? Está projetando aqui. Ótimo. Arthur, eu também quero só deixar aqui mais uma questão, enquanto você vai ajustando. Pessoal, fiquem à vontade em fazer perguntas também. Aí vocês podem fazer aqui no chat, aí depois o Arthur pode abrir também para questões e fiquem à vontade, tá bom? Se o Arthur talvez não souber a resposta, aí o professor Eduardo está aqui conosco também, pode nos ajudar bastante. Professora Laís, professor Augusto também. E nós, como um todo, também estudamos religião também. Caso tenha alguma questão que alguém saiba a resposta, por favor, não se acanhem também em falar. À vontade, Arthur, desculpa. Só um instantinho aqui, só um minuto. Só. Estou ajeitando aqui a tela. Perfeito. Bom, pessoal, o professor Eduardo, basicamente daqui a 15 dias, irá apresentar, acredito, de forma até mais conceitual, mais ampla, entrando em alguns assuntos acerca do pentecostalismo. Nós vamos passar por algumas etapas de forma um pouco mais introdutória, sem necessariamente se aprofundar. O pentecostalismo é um ramo daquilo que podemos entender como cristianismo ou cristianismos. Eu brinco com alguns amigos que o cientista religioso é alguém que gosta de analisar, conceituar e estudar fenômenos. Então, hoje nós estamos aqui para estudar, analisar esses fenômenos, esses diversos fenômenos que nós já vimos estudando, dentre eles o pentecostalismo. Eu quero deixar um ponto para iniciarmos
a nossa apresentação, que a apresentação não é uma apresentação teológica, mas nós vamos versar sobre conceitos teológicos. Isso deve ficar bem claro para nós, porque nós iremos apresentar conceitos teológicos, mas a apresentação não tem um viés teológico. O pentecostalismo ele pode ser entendido como um viés sociológico, pode ser entendido como viés histórico, pode ser entendido como um viés religioso e de como ele dialoga, como ele trava suas narrativas com determinadas religiões, isso é bem marcante em nosso país. Pode ser, dentro do campo religioso, ele ainda pode ser definido de maneira teológica e de que maneira essa teologia dialoga com outras interpretações sobre a fé cristã. Então, nós vamos tratar sobre o pentecostalismo. Então, eu elaborei alguns pontos que, no decorrer da apresentação, que a gente pode situar. Tem uma parte mais como se fosse um sumário, um conceito geral sobre o que é o pentecostalismo, seu aspecto histórico, posteriormente seu desenvolvimento naquilo que foi chamado de movimento da Rua Azusa, aí nós entraremos dentro do aspecto religioso, posteriormente dentro do aspecto sociológico, traremos também conceitos diferentes sobre o pentecostalismo, como o pentecostalismo se enxerga, nós iremos analisar, mas como outros grupos cristãos enxergam também o pentecostalismo, também iremos passar por essa etapa. Dentro do pentecostalismo, nós encontramos ainda um desenvolvimento posterior, que é tido como neopentecostalismo, e que é basicamente dividido em movimentos ondulares, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e iremos basicamente exemplificar em que cada etapa de igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, se enquadraria dentro desse entendimento de onda. São etapas, são momentos históricos diferentes que cada igreja pentecostal passa no nosso país. Então, eu tentei formar o pentecostalismo como centro e como nós podemos entender ele no viés histórico, no viés da teologia, suas ramificações e um viés sociológico. Apesar de ser batista, isso é importante pontuar, por uma questão mesmo de local de fala, eu não pertenço a uma igreja pentecostal, sim uma igreja reformada, mas toda a minha juventude e trajetória foi dentro de uma igreja pentecostal, uma cidadezinha chamada Santana do Matos, no interior do Rio Grande do Norte, onde o movimento pentecostal é muito forte. E aqui, antes de iniciar propriamente dito, me permitam contar uma pequena história. Assim que me converti, saí de Santana, vim para a capital Natal e fui a um culto de uma igreja presbiteriana. Gostei muito do culto e nós vamos perceber que o movimento pentecostal tem como característica aquilo que é chamado falar em línguas. E um culto na igreja presbiteriana, a igreja reformada, não tem essa atribuição, não tem essa característica. Na minha cabeça, todas as igrejas, sejam elas batista, presbiteriana, falavam línguas estranhas. Então, eu lembro que o culto estava muito bom e naquele momento misto do culto, eu acabei falando aquilo que nós entendemos como línguas estranhas e as pessoas começaram a olhar para mim e eu comecei a olhar para elas sem entender. Elas abismadas porque isso não é comum dentro de uma igreja presbiteriana e eu abismado sem entender por que eles olhavam. Então, é interessante nós percebermos que o movimento pentecostal ele se reafirma enquanto movimento, os reformados brasileiros se reafirmam enquanto movimento, e eles acabam se aproximando e se distanciando por questões políticas, por questões teológicas, mas nós vamos entender aqui, basicamente, pincelar de como o movimento pentecostal se enxerga, não como a vivência de Arthur enquanto ex-pentecostal, mas sim daquilo que as obras sociológicas nos oferecem, obras de teologia, um livro sobre aparato histórico do movimento. Então, vamos iniciar com o seguinte ponto. O conceito de pentecostalismo. Isso aqui é um conceito mais genérico, que podemos encontrar, inclusive, na internet. O pentecostalismo é um movimento do cristianismo evangélico. Isso aqui é importante, porque o cristianismo ele é um movimento ramificado,
ramificado, sempre foi. Tanto é que hoje em dia, quando estudamos a historiografia sobre o cristianismo, nós não dizemos cristianismo, abordamos cristianismo, porque desde o movimento que surge após a morte de Jesus Cristo, posteriormente a toda a teologia produzida acerca da sua ressurreição, existem interpretações sobre a vida de Jesus, que é aquilo que é reunido como evangelhos, e posteriormente há ramificações sobre esses entendimentos. Tanto é que quando nós encontramos algum debate no seio do cristianismo primitivo, é tratado como heresia, gnosticismo. Isso é um debate teológico, mas o movimento histórico encara como interpretações acerca da fé cristã. Então, o pentecostalismo, ela é uma interpretação daquilo que nós chamamos como cristianismo. Então, não é algo homogêneo, na verdade, é algo extremamente multifacetado, é algo heterogêneo. Um dos principais pontos sobre aquilo que chamamos de movimento pentecostal é sua ênfase numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo no Espírito Santo. E daqui a pouco, uma parte mais teológica de definições, nós iremos entender em que momento o Espírito Santo ele age na vida do membro dessa igreja e tudo mais. O termo pentecostal é derivado de Pentecostes. Pentecostes não é uma festa cristã. Pentecostes, na verdade, é uma festa judaica, através de um acontecimento que aconteceu lá na Palestina do século I. Alguns grupos de galileus da Palestina estavam em Jerusalém, celebrando a festa de Pentecostes, era um rito tradicional judaico, e eles acabam em um momento de oração, em um momento místico, acabam pronunciando palavras, e eles recebem aquilo que é entendido como um revestimento de poder, a proclamação do que entendemos como o evangelho hoje. Na verdade, essa proclamação seria anunciar as obras de Cristo, seus milagres e a sua ressurreição. Então, a gente acaba pincelando desde já alguns elementos teológicos. É um termo grego que descreve uma festa judaica de semanas. Para os cristãos, esse evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito no Atos 2. Isso aí, se vocês têm familiaridade com o texto bíblico, se vocês pegarem a narrativa do livro de Atos, a partir ali do capítulo 2, você vai perceber uma experiência que estava ocorrendo dentro de um movimento judaico, que é essa festa, como eu acabei de mencionar, e há um movimento místico, uma hierofania gigantesca por parte daquelas pessoas que estavam ali nesse evento. Os pentecostais tendem a ver que esse movimento reflete o mesmo tipo de poder espiritual, estilo de adoração, ensinamentos que foram encontrados na igreja primitiva. Cabe ressaltar aqui um ponto. Seja pentecostal, reformado, seja batista, presbiteriano, assembleano, congregacional, tem um ponto em comum todos os movimentos dentro da ramificação cristã. Todos eles desejam ser a interpretação acerca do cristianismo primitivo. Acabam encarando que as suas leituras doutrinárias são, na verdade, tal qual o que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, assim como ocorre na liturgia reformada, tem um teólogo chamado Abraham Kuyper que dizia o seguinte: a tradição reformada não tende a ser uma interpretação do cristianismo, mas a interpretação do cristianismo. Então, um ponto que nós devemos entender é que há uma certa necessidade de afirmação das igrejas cristãs, e essa afirmação ela está baseada que devem seguir de tal maneira as tradições que ocorreram, os ensinamentos que ocorreram de Jesus, posteriormente de seus discípulos. Por isso que essa necessidade de se autoafirmar, olhando para trás, olhando para os movimentos que ocorreram na Palestina do século I, em toda a região da Ásia Menor. Então, o movimento pentecostal, quando analisa a sua experiência propriamente dita, em sua igreja, a sua musicalidade, a sua doutrina, ele está afirmando que a sua doutrina nada mais é que
não uma interpretação, mas uma continuidade daquilo que ocorreu na Palestina 2000 anos atrás. Um ponto interessante para pensarmos nisso é que uma Assembleia de Deus não permite que orienta as mulheres a não cortarem o cabelo, porque Paulo, escrevendo a uma comunidade de Corinto, orienta a comunidade de Corinto a não cortarem o cabelo. Isso realmente está exposto no livro de 1 Coríntios. E aí, olha só essa questão da interpretação, essa questão, como eu posso colocar, essa questão de conservar os ditos bíblicos. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta à comunidade de Corinto, ele está em um ambiente onde havia mulheres que serviam como, se a gente pode colocar esse termo, há quem chame de prostitutas cultuais ou prostitutas culturais. Eu não acredito que esse seja até o termo mais correto de ser utilizado. Havia mulheres na cidade de Corinto que deitavam-se com os homens no templo de Afrodite por algum valor que eles pagavam e, consequentemente, tinham um turismo religioso, um turismo sexual muito grande na cidade. E uma das características é que essas mulheres raspavam seus cabelos, eram aquilo que a gente pode até brincar de carecas. E aí o apóstolo Paulo está orientando a comunidade da seguinte maneira: as mulheres não devem fazer essa prática para não serem confundidas com adoradoras do culto a Afrodite. Isso é a interpretação historiográfica que nós temos, sociológica, posteriormente. Mas a interpretação doutrinária hermenêutica, que, no caso, nesse exemplo de caso, uma igreja como a Assembleia de Deus faz, é que não pode fazer isso porque seria abominação aos olhos de Deus. E aqui eu não estou entrando no âmbito se é certo ou se é errado na experiência de fé. Apenas como nós temos um evento, esse evento temos uma interpretação histórica, temos uma interpretação sociológica, temos uma interpretação do campo doutrinário da igreja. Ok? Essa é uma parte mais introdutória. No aspecto histórico, e aí nós vamos começar a localizar dentro da história como o movimento pentecostal ele surge. E isso é um grande debate, debates entre aquilo que nós chamamos de reformados e pentecostais, é porque os reformados alegam que o pentecostalismo é um movimento muito recente dentro daquilo que chamamos de história da igreja, e, por sua vez, os pentecostais afirmam que não. Existem casos ao longo de toda a trajetória, o próprio Martinho Lutero, segundo eles, há documentos que teve uma manifestação, e nós vamos entender que manifestação é essa. Mas se nós podemos traçar de maneira mais concreta o movimento pentecostal, e aí o professor Eduardo me corrija nos dados que acabei lendo, apesar de não ser meu objeto de estudo, o pentecostalismo, eu acabei, a partir ali do início do século XIX e XX, encontrando já algumas documentações, sejam fontes secundárias ou fontes primárias, sobre aquilo que nós podemos esboçar como pentecostalismo ou um proto-pentecostalismo. O movimento pentecostal de hoje traça seus vestígios da comunidade em uma reunião de oração no Colégio Bíblico Betel, na cidade de Topeka, o estado do Kansas, nos Estados Unidos, em 1º de janeiro de 1901. Ali muitos chegaram à conclusão de que falar em línguas era um sinal bíblico do batismo no Espírito Santo. Charles Parham foi um fundador dessa escola, que mais tarde iria para a cidade de Houston, no Texas. Apesar da segregação racial em Houston, William J. Simon, um pregador negro, foi autorizado a assistir às aulas bíblicas de Parham. Isso aqui é interessante porque nós estamos falando aqui não só de um movimento que está surgindo, mas mesmo dentro desse movimento que está surgindo, estamos falando dos Estados Unidos que estavam passando por aquele período de segregação racial que vai se estender pelo menos pelos próximos 70 anos. E aí, na parte sociológica, nós vamos perceber que o movimento pentecostal originalmente tem uma ligação com os brancos nos Estados Unidos, mas há um crescimento exponencial com os negros. E aí o Parham foi autorizado a assistir às aulas
O Simon viajou para Los Angeles, onde a sua pregação provocou o avivamento da Rua Azusa em 1906. Apesar do trabalho de vários grupos, os wesleyanianos, avivalistas, como Parham e D.L. Moody, o início do movimento pentecostal difundiu nos Estados Unidos, é geralmente considerado tendo como começado por Simon no avivamento da Rua Azusa. E aí nós vamos entender o que foi esse movimento da Rua Azusa. O movimento pentecostal de hoje traça seus vestígios no seu avivamento da Rua Azusa. A Rua Azusa é uma rua nos Estados Unidos, certo? Havia uma igreja local ali, e houve uma manifestação daquilo que podemos chamar de falar em línguas, movimento, a presença do Espírito Santo. O primeiro avivamento pentecostal a receber atenção significativa. Não é que ele não tenha ocorrido antes, mas aquilo que é dado mais ênfase, aquilo que pode ser rastreado historiograficamente como mais significativo, foi esse movimento da Rua Azusa, e muitas pessoas de todo o mundo tornaram-se atraídas por ele. A imprensa de Los Angeles deu muita atenção ao avivamento de Simon, que ajudou a alimentar o seu crescimento. O número de novos grupos menores iniciou, inspirando nos acontecimentos deste avivamento. Os visitantes internacionais e missionários pentecostais acabariam por trazer esses ensinamentos para outras nações, de modo que praticamente todas as denominações pentecostais clássicas de hoje traçam suas raízes históricas no movimento da Rua Azusa. A Rua Azusa é tão importante para o movimento pentecostal que, se nós pegarmos teólogos pentecostais, quando estão tratando sobre história do movimento pentecostal, eles dão ênfase. Olha, nós precisamos voltar àquilo que foi o movimento da Rua Azusa, o clamor, a oração. Então, a Rua Azusa tem um significado gigantesco para o movimento pentecostal. O Patrício, inclusive, colocou no livro de auxílio, é um livro teológico, mas por trás dessa teologia do livro, nós podemos detectar a importância da Rua Azusa. O movimento da Rua Azusa é um livro escrito ali, acho que em 1960, 1970, foi reeditado recentemente no nosso país. Bom, nós percorremos um aspecto mais geral, um aspecto mais histórico, mas nós temos que tratar agora de alguns aspectos. Dentre eles, o aspecto religioso, suas ramificações e interpretações, e eu tenho alguns aspectos para nós entendermos o que é esse movimento pentecostal, passarmos a defini-lo de forma mais objetiva, dando corpo a esse estudo. Nós temos o primeiro aspecto. O cristianismo é uma religião de salvação. Está dizendo o homem que ele tem que buscar salvação. Cristo é o salvador da sua alma, do seu pecado, é seu libertador. A narrativa que é construída do livro de Gênesis e Apocalipse trata que o homem é um ser caído que necessita de um salvador. E aí o primeiro ponto, para entendermos o aspecto religioso do movimento pentecostal, é a salvação. É a crença central do pentecostalismo, que através da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo, os pecados podem ser perdoados e a humanidade reconciliada com Deus. A soteriologia pentecostal, soteriologia é um ramo da teologia que interpreta, estuda e analisa o conceito de salvação. Aquilo que, por vezes, pode parecer para uma leitura superficial da Bíblia, pode parecer uniforme, a interpretação sobre a soteriologia tem várias vertentes. A soteriologia pentecostal é geralmente mais arminiana que calvinista. Isso aqui é um outro termo mais teológico, são dois teólogos, Calvino, um reformador, Armínio foi um pós-reformador, que Calvino entendia aquilo que não acredito que vocês já ouviram bastante, que é o conceito de predestinação. O homem é escolhido desde o ventre de sua mãe por Deus. Armínio e Calvino elaborou diversos pontos, basicamente os mais conhecidos são 5. Armínio ele concordou basicamente com os pontos estabelecidos por Calvino, mas teve um ponto que ele acabou desconsiderando, que é o quesito da segurança da salvação.
Para um calvinista, para um cristão reformado, um cristão não perde a salvação, porque a salvação não foi dada por esforço próprio, mas sim pelo próprio Deus. Então, não há nada que você faça que possa impedir que você seja alcançado por essa graça divina e resgatado da condenação eterna. Por sua vez, uma interpretação mais arminiana do texto advoga o quê? O homem realmente é um ser caído, é um ser que está em pecado em um estágio profundo, ele é alcançado por Cristo, mas em contrapartida ele tem que esforçar-se para ter essa salvação, porque de outra maneira ele pode acabar perdendo. A segurança do crente é uma doutrina realizada dentro do pentecostalismo. No entanto, a fé e o arrependimento são necessários para a salvação e continuam a ser necessários para a continuação desta salvação. Então, esse talvez seja um dos grandes embates entre o pentecostalismo e religiões reformadas, que é o quesito: o crente, ele perde ou não a salvação. O divisor, talvez, de água, daquilo que nós podemos chamar do movimento pentecostal, é um enfoque no Espírito Santo. O Espírito Santo, nesse caso, é a crença e prática pentecostal centralizada-se sobre sua compreensão e plenitude do batismo no Espírito Santo. A maioria dos pentecostais crê que no momento do novo nascimento, nesse caso o conceito de regeneração, o novo crente tem a presença do Espírito Santo. Enquanto o Espírito habita em cada cristão, os pentecostais creem que Cristo deseja encher o crente com o Espírito Santo. Para os pentecostais, este enchimento, ou batismo com o Espírito Santo, é uma experiência definitiva que acontece depois da salvação e capacita aqueles que foram cheios com poder a servir, testemunhar e também experimentar os dons espirituais descritos na Bíblia. Então, de forma mais prática, um pentecostal entende que no momento da conversão, no momento que você, agraciado, recebe sua salvação, você está sendo habitado pelo Espírito Santo, mas não necessariamente cheio. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção para o movimento pentecostal. E essa segunda bênção, ela é evidenciada pelo falar em línguas. E deixa eu só analisar aqui uma coisa. Tá no terceiro slide nós falarmos sobre esse ponto. Bom, então após a conversão, quando o cristão ele passa por esse aspecto de ser cheio pelo Espírito Santo, ele acaba denotando outros aspectos, os dos dons espirituais. Os pentecostais colocam os dons do Espírito em um contexto com fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é resultado de um novo nascimento e de um contínuo permanecer em Cristo. É pelo fruto exibido que o caráter espiritual é julgado. Então, não é apenas uma experiência mística. Essa experiência mística, ela deve ser vivenciada dentro de uma moral e dentro de uma ética cristã. Os dons espirituais são recebidos como resultado do batismo com o Espírito Santo. Então, além de você ter sido salvo, receber o Espírito Santo, você passa por essa etapa de uma nova bênção, estar cheio em plenitude do Espírito Santo, você ainda é agraciado com os dons do Espírito. Os dons do Espírito são livremente dados pelo próprio Espírito Santo, não podem ser ganhos ou merecidos, eles não são um critério adequado para avaliar a vida ou maturidade espiritual de alguém. Os pentecostais veem nos escritos bíblicos de Paulo uma ênfase tanto de caráter quanto de poder, exercendo os dons com amor. E aí nós temos alguns pontos também acerca desse caráter religioso, que é o movimento pentecostal, é seu entendimento sobre oráculos. Os oráculos é aquele que podemos chamar de profecia. Os pentecostais normalmente concordam com o princípio protestante geral da sola escritura. A Bíblia é a única regra suficiente de fé e prática. E ela é fixa e completa em uma revelação objetiva. Paralelamente a esta grade, respeitando a autoridade das Escrituras,
que está a crença do movimento pentecostal. Paralelamente, eles acreditam no dom de profecia continua a ser dado aos crentes em tempos pós-bíblicos. A profecia tem um caráter revelatório, é um oráculo divino. Esse oráculo divino é Deus anunciando ao seu povo. De que maneira? De maneira mais particular a determinada pessoa ou de maneira mais geral à comunidade. Então, a profecia sempre é um elemento dentro do texto bíblico que nós encontramos. Qual é a grande ênfase do movimento pentecostal? Eles acreditam que a profecia, esse oráculo de Deus, seja particular ou geral, ele não se encerrou no tempo dos apóstolos, mas continuou vigorando nos nossos dias. Ok? Eu sei, meus amigos, que estamos dentro de uma parte mais religiosa que tem uma ênfase mais teológica. Mas esse ponto ele é interessante para entendermos o conceito de pentecostalismo naquilo que eles acreditam. Tá bom? A profecia não é compreendida pelos pentecostais como apenas a capacidade de pregar, embora a profecia e a pregação possam sobrepor-se às vezes. Pentecostais definem a profecia como uma manifestação espontânea de graça de Deus recebida por revelação. Tá bom? Vou passar aqui para não se estender muito. Um minutinho. Pronto. E aqui temos um aspecto mais presente, que é o ato de falar em línguas. Arthur, o que seria esse conceito de falar em línguas? Falar em línguas é uma distintiva prática pentecostal. O crente pentecostal, em uma experiência espiritual, pode focalizar fluentemente expressões inteligíveis. Esse é um outro debate, porque é analisado o seguinte: o movimento que aconteceu no capítulo 2 de Atos foram línguas idiomáticas, no sentido de eram idiomas. Por exemplo, a língua comum no ambiente da Palestina do século I, nós temos o aramaico, uma língua mais comum, você tem o hebraico, uma língua mais religiosa, e onde, em Jerusalém, eu vou usar esse termo, mas com devido cuidado. Jerusalém é uma cidade cosmopolita, então você tem diferentes nichos de pessoas situadas em Jerusalém. Então, nesse momento dessa descida do Espírito Santo, eles começam a falar em outros idiomas. O escritor do Atos chega a dizer a seguinte expressão: como pode ser esses homens, varões galileus, incultos, estão pronunciando palavras em uma língua que eu consigo entender? Então, quem era da região da Síria estava entendendo? Os gregos estavam entendendo o que aqueles homens estavam falando. É uma experiência sobrenatural. E aí, tem expressões inteligíveis. Essas expressões inteligíveis são palavras que são faladas que as pessoas não conseguem entender. Basicamente, ela é atribuída a uma língua dos anjos, e isso é uma interpretação acerca do que ocorre em Pentecostes. Ou expressões idiomáticas, idiomas como nós conhecemos hoje. Então, a glossolalia seria essa experiência pentecostal de falar em línguas, uma língua desconhecida, ou então seria essa expressão xenoglacia, que seriam idiomas que as pessoas estariam falando ali na Palestina do século I e estavam ouvindo, o que ocorre dentro das igrejas hoje. Dentro do pentecostalismo, há uma distinção entre os dois tipos de língua. O primeiro, muitos veem como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Quando um crente fala em línguas pela primeira vez, a maioria das denominações pentecostais a consideram como um sinal que o crente está cheio do Espírito Santo. Então, como interpretar essa segunda bênção, que é estar cheio do Espírito Santo? Os grupos pentecostais, em sua grande maioria, acreditam que ela é testificada pelo ato de falar em línguas. Segundo pentecostais, frequentemente referem-se ao dom de língua. Um outro elemento dentro desse conceito religioso / teológico,
é a cura divina. Então, há um ritual de curandeirismo dentro das igrejas pentecostais. E aqui, o movimento de curandeirismo não pode ser entendido com a denotação negativa, mas sim aplicando que existe um rito de cura dentro das igrejas. A cura pela fé é uma importante crença em muitas igrejas pentecostais. As práticas variam, mas geralmente esta inclui oração, pastor ungindo o doente com azeite, ajuda de anciãos da igreja, juntamente com os colaboradores pastorais, imposição de mãos e requerente orações. Bom, nós tratamos aqui sobre o aspecto mais religioso, /teológico, e um ponto acerca de um elemento mais sociológico, de forma um pouco mais superficial, sobre o movimento pentecostal. O pentecostalismo é um fenômeno religioso, notavelmente urbano. No entanto, atraiu as populações rurais significativas na América Latina, África e Europa Oriental. O sociólogo David Martin chamou a atenção para uma visão geral do protestantismo rural na América Latina, enfocando a conversão indígena e a camponesa ao pentecostalismo. Inclusive, isso é debate entre os antropólogos de que maneira esse movimento missionário pentecostal tem alterado, se podemos usar essa palavra, aos ritos indígenas, daquilo que podemos chamar de tradicionais. A mudança cultural resultante da modernização do campo refletiu-se no modo de vida camponês. Consequentemente, muitos camponeses, especialmente na América Latina, experimentaram a conversão coletiva a diferentes formas de pentecostalismo e interpretaram como uma resposta à modernização do campo. Bom, eu não vou me adentrar basicamente dentro desse campo das visões, ler o texto propriamente dito, porque eu já mencionei que existe um embate dentro do seio do cristianismo quando trata-se entre uma visão reformada e existe entre uma visão pentecostal. Talvez o grande cerne da questão seja: um cristão pode perder a salvação? E aí um reformado vai dizer que não, um pentecostal vai dizer que depende. A manifestação do Espírito Santo, como é que ela ocorre? Ela passa por uma segunda bênção? E aí por diante. Existe um livro, eu separei alguns livros que me ajudaram a elaborar essa aula. E é um livro de cunho mais teológico, e aqueles que desejam até entender as críticas feitas ao movimento pentecostal de um pastor norte-americano chamado John MacArthur, Fogo Estranho. Ele vai analisar, em alguns momentos chega a ter até uma crítica um pouco mais severa ao movimento pentecostal. Para vocês terem ideia, e livrarias pentecostais não vendem esse livro, ele é considerado um livro ácido. Eu li com ressalvas, porque acredito que o pastor ignorou alguns momentos, um aspecto mais sociológico do movimento pentecostal. Ele trata, em alguns momentos, até como maléfico a fé cristã. Não Arthur, desse entendimento. Pois não, professor. Desculpa atrapalhar. Você poderia mostrar a capa do livro para nós? Sim. De novo, desculpa, é que eu não consegui ver. Ah, tá. Tá, beleza. Fogo Estranho. Da Obrigado. editora Tomás Nelson. O subtítulo é Um Olhar Questionador sobre a Operação do Espírito Santo no Mundo de Hoje. Beleza, tranquilo. Muito obrigado, viu? Desculpa atrapalhar. Dando continuidade, nós temos ainda... É um fato interessante para os historiadores, os sociólogos que analisam a história do tempo presente, de como caracterizar o movimento neopentecostal. Nós estávamos falando até o presente momento do movimento pentecostal. Não sei se diria uma dissidência, mas uma interpretação do movimento pentecostal. Nós iremos perceber que características são essas que cada movimento neopentecostal apresenta quando tratarmos dos assuntos da parte sobre as ondas. O termo neopentecostalismo, ou a expressão terceira onda do pentecostalismo, designa a terceira onda do movimento pentecostal. É um movimento dentro do cristianismo que surgiu nos meados de
1970, 80, algumas décadas após o movimento pentecostal no século XX, ocorrido em 1906. Descendentes do evangelicalismo, que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico, ou mesmo de igrejas cristãs mais tradicionais. O neopentecostalismo é considerado um movimento sectário, ele é mais reservado, apesar de vermos essa explosão de igrejas pentecostais, ele é algo mais reservado. No Brasil, alguns dos maiores e mais representativos grupos dessa corrente são a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, a Igreja Apostólica Fonte da Vida, Comunhão Cristã, Paz e Vida. E nós temos um personagem histórico que ele é estudado, que é o Edir Macedo. O Edir Macedo é uma figura emblemática para entendermos o movimento neopentecostal. Ele surge uma pequena comunidade, a quem diga, inclusive o próprio pastor Caio Fábio, que ele tinha inicialmente um interesse realmente de uma comunidade cristã pentecostal, sem a necessidade ou ênfase tão propriamente dito naquilo que nós chamamos hoje de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um entendimento teológico onde o crente, onde o cristão, ele não passará por dificuldades financeiras e você tem que ser abençoado por Deus. E a bênção de Deus passa por um status social financeiro. E o interessante é uma informação paralela, nós temos a Igreja Internacional da Graça de Deus, que também é entendida como um movimento neopentecostal, na figura do pastor R.R. Soares. O R.R. Soares, ele é concunhado do Edir Macedo. As esposas de cada um são irmãs. Nós temos também a Igreja Mundial do Poder de Deus. A Igreja Mundial do Poder de Deus, representada pelo pastor Valdomiro Santiago, ele sai da IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, inclusive era um ponto que ia tratar na apresentação, mas entendi que ia ficar um pouco mais detalhada, é sobre essa política ou esses rachas que encontramos dentro do movimento neopentecostal. Mas aqueles que se interessarem sobre o tema, existe um livro de um teólogo, ele faz uma produção até um pouco sociológica, que vou mostrar aqui para vocês, o movimento neopentecostal brasileiro, do David Ainley, ele analisa o movimento neopentecostal, é um estudo de caso sobre o crescimento, desenvolvimento da Igreja Universal do Reino de Deus, tratando de diversos personagens históricos, como Edir Macedo, e esse movimento da teologia da prosperidade. E aí nós temos agora o movimento em ondas. Nós temos a primeira onda daquilo que chamamos de pentecostalismo clássico. Nós vamos dar uma definida no que é esse pentecostalismo clássico, situando inclusive algumas igrejas para que possamos ter referências. A primeira onda está ligada ao movimento iniciado por William Simon por volta de 1906, na Rua Azusa, e no Brasil com a chegada do italiano Luiz Francesco, fundador da Congregação Cristã no Brasil, e dos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da maior denominação pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. Estas denominações dominaram amplamente o cenário pentecostal durante 40 anos e foram responsáveis por milhares de conversões, o aumento considerável de número de evangélicos no país. O foco da mensagem era o batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas, a evangelização, uma vida ética e a volta iminente de Cristo. Não é que os outros elementos não eram tratados, mas as ênfases que essa primeira onda do pentecostalismo trata, a evangelização, falar em línguas e essa ênfase no batismo com o Espírito Santo. O movimento de segunda onda tem um caráter mais divino, mais místico, poderia rotular assim. A chamada segunda onda pentecostal surgiu a partir dos anos 50 e 60 e está ligado ao movimento das tendas, chamado assim pelo modo de evangelização promovido pelos missionários americanos e brasileiros da Igreja do Evangelho Quadrangular.
que se popularizou realizando campanhas de evangelização e milagres em todo o país em tendas de lona. Esse movimento podemos destacar 3 denominações principais, sendo elas a já citada Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal Deus é Amor. O foco da mensagem desta onda é a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e aquilo que eles entendem como expulsar demônios. Por último, a terceira onda do movimento neopentecostal, do pentecostalismo de um modo mais geral, teve o início nos anos 70 e início dos anos 80, fortemente caracterizado por um certo afastamento das doutrinas pentecostais clássicas e o apego à chamada teologia da prosperidade. Os neopentecostais, como são chamados, adotam formas diferentes de administração e utilizam técnicas de marketing extremamente eficazes em sua abordagem, tendo a mídia seu principal foco. Não é por menos, e aqui eu não estou aferindo um ponto negativo à Igreja Universal do Reino de Deus, mas atestando um fato. Essa parte do marketing midiático é tão presente que a detentora da TV Record é a Igreja Universal, tá bom? Desta terceira onda surgiram a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, a Igreja Paz e Vidas, comunidades evangélicas em geral e diversas outras. O foco da mensagem é a prosperidade financeira, bem-estar social e exorcismo. Não é que eles não tratem de outros temas, é porque o foco, aquilo que está mais em evidência nessas comunidades, basicamente, seriam esses 3 pilares. Finalizo aqui minha fala, deixando apenas como uma referência para quem tem um interesse em conhecer o movimento evangélico, não com um entendimento teológico, mas como um entendimento sociológico, um entendimento político, um movimento histórico. Um livro do Juliano Spy, O Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. Inclusive, quem faz o prefácio desse livro é o Caetano Veloso. Nos últimos anos, o movimento evangélico tem ganhado notoriedade pelo seu crescimento em números de membros e sua participação na política. Inclusive, uma antropóloga, a Maria Lúcia Montes, no livro As Figuras do Sagrado, entre o público e o privado na religiosidade brasileira, ela analisa justamente esse crescimento e como essa religiosidade, não só pentecostal, neopentecostal, dialoga com outras religiões. E é isso. Dúvidas, o professor Eduardo e o professor Saulo estão aí para saná-las. Eu só tô aqui, eu tô só vou colocar uma coisinha aqui no chat, rapidinho. Tem também o livro um livro que saiu também de um jornalista que é o Ricardo Alexandre? Ricardo Alexandre, exatamente. Qual é o nome mesmo do livro? Eu tenho ele aqui. É sobre o bolsonarismo. Deixa eu pesquisar aqui. Eu tenho esse livro. Esse livro é maravilhoso. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui. O nome do livro é. Se eu não me engano, é Religião do Bolsonarismo. Não. Qual é o nome dele mesmo? Ricardo Alexandre, né? Ricardo Alexandre. Ele, inclusive, teve no Pedro Bial falando sobre esse livro. E a verdade os libertará. Isso, e a verdade vos libertará, exato. Isso, exatamente. Você sabe que o Ricardo Alexandre, ele é um crítico musical, assim, ele é bem famoso naquela revista, acho que ele trabalhou naquela revista Rolling Stones, e ele escreve um livro primoroso, né? Eu não li o livro, mas eu ouvi o audiobook dele. Não inteiro também, mas uma boa parte do audiobook.
é bem crítico. Ele é bem, assim, sincero naquilo que ele coloca, né? Isso, exatamente, verdade. E a verdade os libertará, exatamente. É Agnus, a editora? Não, Mundo Cristão. Mundo Cristão. É um excelente livro esse. Vale a pena. Então, pessoal, tá aberto. Primeiro eu quero só cumprimentar o Arthur primeiro pelo poder de síntese, né? De uma temática que é extremamente profunda. Você conseguiu sintetizar ela aí no período de menos de 1 hora, falando muito bem, Arthur. Parabéns, viu? Você deve ser, na sua prática docente. Arthur, você não dá aula, né? No dia a dia, né? Não. É uma pena. Desculpa dizer isso, porque realmente uma excelente fala, gostei muito mesmo. Na questão mesmo do pentecostalismo, não tem como não entrar nessas questões teológicas. Eu acho que, como você bem colocou, é verdade mesmo, não tem como, né? E vamos conversar. Eu quero agora saber o que vocês acharam e tudo mais. Eu fico imaginando, você falou que foi numa igreja presbiteriana e começou a orar em línguas estranhas. Eu fico imaginando que eles devem ter ficado muito preocupados, assim, achando que tinha algum problema, né? Eu acho que é muito interessante porque o Augusto tem uma questão ali, levantou a mão, mas deixa eu só concluir aqui, Arthur. Eu acho muito interessante isso, porque para quem está fora, para quem vem de fora, quando olha para as igrejas evangélicas, tem a ideia de que são todas iguais, né, tal. Existe uma comunhão, quando na realidade isso não é nem de longe, né, é verdade. Os presbiterianos, batistas, metodistas, os luteranos, né, o professor Eduardo é luterano, tenho assim uma grande dificuldade às vezes de dialogar, principalmente com os pentecostais e dependendo da onda, né? Porque ainda a primeira onda existe um certo respeito, né? Mas aí quando vai para a terceira onda, eles costumam de fato travar uma briga que nada lembra o cristianismo, né? Infelizmente. Augusto tem uma questão, por favor, Augusto, fique à vontade. Obrigado, Saulo. Eu queria agradecer ao professor Arthur pela clareza e pelo encadeamento. Gostei muito, professor. Muito obrigado pela exposição. Eu tenho uma curiosidade, que não sei se vai gerar uma resposta talvez muito aprofundada ou não, né? Mas se eu não estou enganado, tocando no ponto da fala em línguas, né? Isso também é bem presente no movimento de renovação carismática da Igreja Católica, se eu não me engano. Aí fica a pergunta, e o desdobramento dessa pergunta seria quais seriam o ponto de origem, né, desse aspecto da fala em línguas e a relação com esse movimento de renovação da Igreja Católica. Aí, novamente, quero agradecer, professor Arthur. Muito obrigado. Eu que agradeço, Augusto. É um ponto interessante porque ele é motivo de debate. Só exemplificando, quando um pentecostal passa por uma igreja católica e vê dentro da igreja católica esse movimento de falar em línguas, eles atribuem que aquilo não é obra do Espírito Santo, e sim obra daquilo que nós podemos chamar, que eles denominam de Satanás, inimigo. Eles desqualificam justamente esta experiência. Eu tendo a crer que a gente pode pontuar, principalmente no Brasil, esse movimento carismático, ele, dentro da Igreja Católica, ele é impulsionado em virtude do movimento pentecostal e também serve de uma contra-resposta, porque nós temos a seguinte situação: o país, em sua maioria cristã, há um crescimento exponencial do cristianismo pentecostal. De onde saem essas populações pentecostais? De núcleos católicos. Então, há uma necessidade de uma reinterpretação da fé católica, isso em ambientes um pouco mais rurais, em onde a diocese não tem não vou dizer uma liturgia mais ortodoxa,
Mas é a mesma situação que ocorre, por exemplo, na Bahia, onde você tem ali uma unificação de pessoas de terreiro com católicos. Então, no meu entendimento daquilo que já pesquisei, o movimento carismático ele é impulsionado como um movimento de contra-resposta ao movimento pentecostal. É também uma questão. Também tem uma questão, né, que também chama-se de carisma, né, o pentecostalismo, né, movimento carismático também, né, apesar de não utilizar a expressão. Eu tenho um amigo, professor daqui da Universidade Estadual de Maringá, ele é professor da zootecnia, ele não é da área das humanidades. E aí ele estava falando que ele tem uma visão mais tradicional, assim, das questões religiosas, né? E aí ele disse, assim, que ele precisava desculpa, gente, eu acabei aqui, fui olhar para uma outra coisa e atrapalhei. Mas ele dizia o seguinte, que ele precisava que a filha dele, ele achava importante que a filha dele estivesse numa igreja carismática, porque ele achava que isso era importante para a adolescência, apesar dele não acreditar. Uhum. Não que ele não acreditava, talvez não seja a terminologia correta, mas apesar dele ter uma visão muito questionadora em relação a isso, mas ele achava que era importante que a filha dele, de 15 anos de idade, estivesse numa igreja carismática. E aí, nesse sentido, eu acho carismática não no sentido católico, mas sim numa igreja pentecostal, né? Eduardo, por favor, eu acho que você ligou o microfone. Foi isso. O Arthur foi bem aí, viu, Arthur? Parabéns aí pela exposição, é isso aí mesmo, né? Pôr as caras tapa e enfrentar, é bem isso mesmo, mesmo com todas as dificuldades de um tema tão vasto, né? E tão difícil de abordar, tá? Aí, para ajudar aí na resposta do Arthur, é o seguinte, o que temos é um fenômeno, são vários fenômenos acontecendo. E existem, sim, algumas reduções, mas não dá, gente. É muito mais complexo do que a gente imagina. Por exemplo, na década de 50, que é quando começam a surgir os movimentos de renovação, o pentecostalismo não é uma grandeza no Brasil. Eu não acredito que o pentecostalismo, nessa época, influenciou tanto assim. O que existe é um movimento acontecendo por causa do wesleyano, uma coisa mais antiga, e toda uma nova leitura do Espírito Santo, que tomou um corpo grande, né, dentro dos cristianismos da época, e começou a ter movimentos de renovação. A ideia era essa. Não só a ideia, existe sim, claro, alguns grupos que eram dissidentes, que saíram das igrejas pentecostais tradicionais e fundaram, né, Brasil para Cristo, né? Mas nesse momento de 1950, algumas igrejas tradicionais começaram a apresentar movimentos de renovação. A Igreja Batista mesmo é uma, né? Então surgiu a Batista Renovada, que foi o maior racha na associação que já existiu. Eu era batista, então eu conheço bem essa proposição. Também surgiu o movimento renovado na Igreja Católica, mais ou menos na mesma época. Embora o movimento renovado da Igreja Batista seja mais próximo dessa experiência pentecostal, na Igreja Católica ele tinha mais características de renovação. Era mais aquilo que talvez o Saulo estava falando, de uma linguagem mais popular, de uma música mais popular, de uma vazão para uma espiritualidade que no catolicismo tradicional era mais fechado. E, claro, com o tempo isso aí cresceu e foi se aproximando. Então, hoje, eu já falo que a terceira onda, viu, Arthur, ela varreu todo mundo. Então, você não tem hoje mais... Não dá para falar que a Assembleia de Deus hoje é um movimento de primeira onda, mas de jeito nenhum. A primeira onda foi varrida, a segunda foi varrida. A Assembleia de Deus hoje é uma Assembleia de Deus segundo terceira onda. Nós achamos alguma igreja Assembleia de Deus mais tradicional em locais escondidos. Mas, na prática, a terceira onda foi tão forte que ela impactou a comunidade, igrejas católicas, ela impactou várias comunidades, né? Então, você tem hoje um cristianismo brasileiro quase total de terceira onda.
né, com uma ênfase na propaganda, ênfase na mídia, ênfase no crescimento e tal. Mas aí, essa renovação carismática e alguns fatos assim, interessantes, eu estou aproveitando para abordar aqui, que eu tenho certeza que também não vai dar tempo de falar na próxima aula, né? Então a gente aproveita e dá uma adiantada nos assuntos aqui, é que essa renovação carismática, ela também não é aceita dentro do catolicismo, tá? Eu participei em um monastério, eu fiz um curso de especialização em um monastério. E eu fiquei vários tempos com vários padres, e nas discussões, quando falava-se do movimento renovado, dava briga, os padres tudo bravo, né? Totalmente fechados ao movimento. E ali eu conversando com eles, eu percebi que realmente, até mesmo dentro do catolicismo, há bastante preconceito, bastante dificuldade com essas comunidades aí. Realmente é uma questão bem complicada. E também, agora, tem uma questão também que eu penso, né? Assim, e aí a gente pode também debater isso e conversar melhor sobre, né? Como que a terceira onda se apropriou ou tentou se apropriar das religiões de matriz africana, né? Ela fez contato, na verdade, houve muito sincretismo, né? Mesmo na terceira onda, é muito interessante. Percebia-se, então, talvez, eu fiz uma pesquisa na época na Igreja Universal. E a Igreja Universal é aquela mais próxima das raízes africanas, de matriz africana, dentre as igrejas pentecostais, se é que a gente pode classificar ele ali assim. Não, o pentecostal fica mais fácil. E aí o que acontece? Acabou se tornando uma via de duas mãos. Ao momento que ele chamava o povo das religiões de matriz africana para vir na igreja fazer um descarrego, também acabava meio que pregando que na religião de matriz africana ele também poderia ter o descarrego. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é onde eu estudei o fenômeno, percebe-se essa integração. Então, é muito comum o camarada que das raízes africanas dos cultos afro participarem da Universal, mas sem virar crente da Universal. Vai para lá para o descarrego. E o contrário também acontecer, pessoas da Universal acabarem participando de reuniões, né? Eu mesmo participei de algumas reuniões da Umbanda no Rio Grande do Sul, e justamente você percebia essas trocas aí de religião. Muito legal. Arthur, à vontade, viu? Isso que o professor Eduardo falou, tão verdade sobre... Não sei se o termo correto é assimilação, mas em alguns momentos a IURD deseja fazer uma apropriação de elementos das religiões de matriz africana, que o livro mais famoso do Edir Macedo é Orixás, Caboclos e Guias. É o livro mais famoso do Edir Macedo, é esse livro, ele tratando justamente sobre essa experiência. E aí tem um ponto... E o subtítulo é Deuses ou Demônios, assim, é desse nível de preconceito, né? Sim. Em algumas documentações históricas, nós não percebemos essa demonização das religiões de matriz africana em igrejas reformadas. Não é que não existiam, mas nós não percebemos com tanta ênfase. E até mesmo dentro, em alguns momentos, da primeira onda. Eu acredito que o que o Eduardo falou é verdade. A terceira onda devastou tudo ao ponto de proporcionar uma nova interpretação às religiões de matriz africanas. Por exemplo, agora, Exu, ele não é um deus de uma religião separada. Ele é a personificação do diabo. Então, gerou essa reinterpretação do que são as religiões de matriz africana. A terceira onda, ela vem mesmo para consumir tudo e a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Também há uma disputa nesse mercado religioso pelos mesmos elementos, e normalmente esse trânsito é muito violento e afeta de uma forma bastante diferenciada as religiões afro-brasileiras, porque na tentativa de validar isso como uma prática legítima dentro das religiões cristãs, normalmente, comumente, historicamente,
há uma demonização dessa prática, uma fetichização, folclorização dessa prática para com os grupos afro-brasileiros e afrodiaspóricos. Então, esse trânsito não é tão tranquilo como possa parecer, entre esse repertório de práticas, de crenças, de discursos, né? Eu acho que quando a gente fala em sincretismo, a gente tem que ter bastante cuidado, porque pode parecer que a gente está falando de forças similares, né? E é muito disso que se trata. Então, quando a gente tem um ataque, um processo histórico de demonização das práticas afro-brasileiras, quando realizadas em especial por pessoas negras, e dentro dessas religiões historicamente marginalizadas, há uma grande diferença de religiões que foram, né, historicamente hegemônicas no nosso país, adotando esse mesmo repertório, né, como o próprio transe. Então, acho que é necessário que a gente preste atenção nisso, né? O Brandi fala nessa disputa do mercado religioso, alguns teóricos das religiões afro-brasileiras também vão tratar disso, de dizer como normalmente esse processo tem acontecido assim, ataques mesmo de discursos, né? De alguns grupos, e é claro ressaltar isso, que não é todos, que costumam atacar sistematicamente essas práticas para que o seu discurso, a sua crença, né, a sua instituição represente, sim, né, o que é sagrado e a do outro não. Então, eu acho assim, na minha... Vou dar um artigo aqui no chat, se alguém tiver interesse de ler mais sobre isso. Isso daí que tu falaste, hein, Laís, é legal, que ele tem uma dimensão assim. O que eu tenho percebido é que há essa demonização, mas a demonização não é só uma mão de ida, ela também acaba se tornando uma mão de volta. O que acaba acontecendo? As próprias instituições, ao fazer a demonização, elas acabam incorporando, consciente ou inconscientemente, algumas práticas, algumas percepções e algumas crenças que antes não tinham. Então, claro, você tem toda essa dinâmica da violência, e eu conheço isso daí, a gente conhece a fundo isso daí, mas o que percebe-se é que esse momento de violência, que ainda é grande em alguns locais do Brasil, uns mais do que outros, né? E ele ainda existe, ainda é muito forte, essa demonização do sagrado, né? Da Umbanda e do Candomblé, principalmente. Agora, isso aí são coisas históricas, assim, bem de longe essa demonização, né? Da identificação do Exu com o demônio, aí, que você encontra artigos aí da virada do século já sobre essa identificação. Agora, a gente vê um fenômeno que eu tenho percebido mais recente, aí de uns 20 a 30 anos para cá, que é justamente essa absorção que as igrejas têm feito. E aí eu estou pensando que talvez já pela demonização e pela incorporação do discurso, elas acabaram assimilando alguns elementos e criando algumas aproximações de práticas e de compreensão, mesmo que ainda haja uma rejeição violenta do sagrado. Então, algumas percepções da prática ainda acabam acontecendo, né? Então, acaba havendo troca. A troca acontece, às vezes, até que inconscientemente, né? Agora, é claro, dizer que tem troca não significa que vai acabar a violência, né? A violência existe até mesmo dentro da própria religião. Os próprios pentecostais matam os pentecostais, né? E não precisa nem ir além atrás de outros, tá? Mas eu tinha uma pergunta para o Arthur. Arthur, eu tive hoje na Serra falando com o povo do Espírito Santo, os professores do ensino religioso, e tínhamos alguns problemas. E um dos problemas levantados lá, eu quero perguntar para a sua opinião aí dos problemas deles, para ver o que você pensa sobre isso, é como que se aplica isso, né? Como que eu levaria essa dinâmica aí do ensino religioso, essa dinâmica do pentecostalismo para uma sala de aula, né? Como que será que você acha que isso aí seria, esse levar para a sala de aula desse conteúdo? Eduardo, eu acredito que o primeiro ponto, assim, de uma forma bem mais prática, é que a aula não tem que ter um cunho teológico, porque parece para nós hoje uma linha muito tênue entre apresentar os elementos religiosos e o ouvinte interpretar de maneira teológica. Então, tratando-se de Brasil, você vai estar ali numa sala com 20, 30,
40 alunos, em algum momento ele já teve contato com o pentecostalismo muito mais, infelizmente, do que outras religiões. Eu acho que o primeiro ponto é elaborar, e aí falando de uma parte mais didática, uma aula no campo mais conceitual, e aí quebrando alguns tabus. O primeiro deles é que, quando comparado à mitologia de matriz africanas, Exu não é o diabo. A gente vai começar a desmistificar os elementos de outras religiões, de outras cosmologias, para tentarmos entender as nossas. Então, a gente vai trabalhando em conjunto. E me permita só um ponto do que a Laís falou. Eu concordo com a fala da Laís e do professor Eduardo, que existe uma troca, só que não é uma troca pacífica. Se Gilberto Freire fosse vivo ainda hoje, talvez ele revisse o conceito dele de miscigenação. Talvez o Darcy Ribeiro endossaria mais que essa troca religiosa, ela passa, infelizmente, por um embate não apenas no campo da retórica, um embate mesmo físico, ao ponto na década de 90, você tem um padre, um pastor em TV nacional chutando uma santa. Inclusive, tem o professor Davi Lago, ele tem um livrinho chamado Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder. Ele tem um capítulo, acho que é o capítulo 4, professora Laís e Eduardo e os demais, que ele trata justamente sobre a intolerância religiosa, de como os evangélicos, não quero afirmar todos, mas em algumas lideranças há um conjunto de estrutura de poder, e essa estrutura de poder tem que se afirmar, e essa tática da afirmação, em alguns momentos, cai num embate de narrativa, ao ponto de dizer que Exu é o diabo. E como, não quero ser simplista, essa terceira onda, esse movimento neopentecostal, ele trabalha muito com a ideia maniqueísta, do bem e do mal, do bem e do mal, do bem e do mal. Eu acredito que a comunidade que faço parte é do bem, logo toda a interpretação posterior é do mal. E aí tem a questão de quão mal essa interpretação é. Se ela estiver mais alinhado com as ideias, as doutrinas da minha igreja, é um mal menor. Então, quanto mais distante ela tiver, é um mal maior. A gente percebe além aí, para a gente pensar isso ainda, que na prática nós temos um cristianismo, vários cristianismos, né? Mas uns cristianismos imperialistas. Então, é justamente essa leitura de dominação que acaba presente. Uma das coisas aí, para complementar aquela questão da sala de aula, a sala de aula é uma das coisas mais importantes para quem está estudando ciência da religião, principalmente para quem pretende aí exercer a docência e tal. E é justamente essa dinâmica de sala de aula, de como eu vou falar isso, é que tem que ser levada, e essa percepção, sim, tem muita coisa que tu falaste aí, né? Conseguiu sintetizar aquilo que nós trabalhamos também, que existem ainda grandes narrativas aí formatando a cabeça das pessoas e impondo conceitos de bem e mal, de certo e errado, e são veiculados pela religião, são veiculados pela sociedade, e precisa sim de ter esse amparo e esse cuidado, né? Assim, e para a sala de aula, assim como essa distinção, né, de religião e religiosidade, é sempre bom marcar isso, porque uma coisa é aquela prática individual que a pessoa tem de entender o sagrado, de poder perceber o sagrado do outro, e outra coisa é a religião como estrutura formada, como dogma, como crença, como racionalização da verdade, que procura absolutizar o contexto. A BNCC, a proposta, ela vai, então, dividir o seu programa nisso. Você vai pegar, por exemplo, aí já para dar a luz, né? A BNCC ela vai trabalhar, por exemplo, do 1º ao 4º ano, uma perspectiva menos crítica, mais voltada na compreensão dessa, assim, da religiosidade, da experiência da pessoa. E do 5º ao 9º ano, ela começa a incluir as religiões, para que haja, então, essa percepção mais crítica, essa leitura de como as religiões configuram a sociedade. E aí sim encaixa bem aquilo que tu falaste, de conseguir perceber como cada religião enxerga a outra e ajudar eles a outrar-se, né? Ajudar a pessoa a entender, não fazer uma leitura minha do Exu,
mas perceber como a outra religião vê o Exu como é o sagrado para eles, assim como o meu sagrado também possa ser comunicado e possibilitar aí o diálogo, né? Eu acho que esse é o grande embate, a grande dificuldade. Beleza, gente, beleza. É isso, mais alguém? Opa, à vontade, por favor, Arthur. A dificuldade que assim percebo dentro do núcleo cristão é porque os próprios cristãos não conseguem definir aquilo que acredita. Então, por exemplo, quando tem um momento de um debate com as pessoas que, Exu é o diabo. Aí a gente, eu gosto muito dessa tática, vamos perguntar as definições das pessoas. Quem é Exu? Aí ele vai dizendo quem é Exu. Quem é o diabo? Como é que o diabo surge dentro da trajetória bíblica? E você percebe que as pessoas entram num momento de pane. Eu não consigo definir mais. Eu não consigo mais definir. E esse momento de pane o que Sócrates fazia bastante com os seus alunos. Há uma postulação da pergunta, a pergunta é postulada, há uma resposta, depois ela é construída com outros argumentos. Ele chega na aporia. Isso, perfeito, perfeito. E aí, quando eu brinco com alguns amigos, é o seguinte: o que vai salvar o mundo é a definição de conceitos. O que vai salvar o mundo é a definição de conceitos. Então, me entristece em alguns núcleos cristãos que faço parte, é que há um desconhecimento daquilo que as pessoas afirmam que é. O que é o demônio, o que é Exu, o que é Maomé, e assim, é bem complexo, mas acredito que laboratórios como esse fornecem uma luz no fim do túnel. E quem assistiu Carandiru vai lembrar da cena em que um dos presidiários ele se converte aos prantos antes de acontecer um massacre, e possivelmente pela estrutura da igreja dentro do presídio, é uma igreja neopentecostal. Aquela cena é emblemática para entender o movimento neopentecostal, de apelo, ele é bem efusivo, ele é bem pragmático no sentido de mexer com as estruturas emocionais. E aqui falando um pouco mais da psique humana, olha, você pega um cidadão que está passando fome dentro de casa, e aí a pregação, o pastor ou a pastora vai dizer, olha, venha, Jesus vai mudar a sua vida, e aí está pegando no ponto mais frágil do ser humano, que são suas carências. Freud dizia que cada ser humano tem suas carências. E aí as pregações neopentecostais é um jogo de marketing, é um jogo de retórica, por isso o crescimento. Temos que nos fazer a seguinte pergunta: por que crescem? Porque mexem nas necessidades. O Jonas Madureira, uma vez em uma palestra no nosso grupo de labor da PUC, ele estava dizendo o seguinte: a pregação reformada, ela exige um entendimento mais racional das Sagradas Escrituras. Segundo ponto, é retórica. Ela ela segue uma linha teológica, os argumentos são expostos, há uma construção do pensamento. E no movimento neopentecostal, há uma necessidade do apelo, daquilo que vai mexendo com o ser humano. Há uma necessidade que ferva, o culto tem que ferver, a emoção tem que ser extravasada, porque se você não chorar durante o culto, o Espírito Santo não tocou em você. Ora, se eu estou ao redor da comunidade e as pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, se eu não for tocado, há um problema comigo. E normalmente esse problema as pessoas entendem que é o pecado. Eu acho que só quem viveu essas experiências, né, no seio da igreja evangélica, principalmente, sabe que isso é extremamente... Cara, é uma relação extremamente difícil, né? Eu não sei nem o que dizer, assim, de maneira... Eu não consigo encontrar palavras para falar sobre isso. E por vezes também mexe tanto contigo, porque você quer ter... Muitas vezes você se vê
simulando determinadas situações só para que você não seja excluído, né, do grupo, excluído daquele momento e tal. Quando você simula, as pessoas simulam, né, simulam. E eu lembro uma vez, como vocês sabem, eu acho que alguns aqui que estavam nas primeiras reuniões nossa, eu venho de uma tradição protestante, né, eu sou presbiteriano desde criança, vim de uma igreja presbiteriana independente, que é uma linhagem dentro do presbiterianismo, e aí, quando eu já estava na adolescência não, já mais adulto, eu tive uma experiência pentecostal e fui para uma igreja e tive uma experiência de 1 ano lá, e aí, por fim, estive na Igreja Batista. Hoje eu sou curioso, eu diria, assim, não vou entrar nessas questões aqui agora, mas, de maneira geral, é muito interessante pensar que, por vezes, essas manifestações, elas são forçadas, você se vê em meio ao grupo, você se vê forçado a agir de determinadas maneiras, só para não ser a pessoa que não foi tocada pelo Espírito Santo, só para não ser a pessoa. E eu me lembro de uma situação, e era isso que eu queria falar, só para concluir, que uma vez eu estava numa igreja, e aí uma pessoa que estava do meu lado estava orando, e ela começou a orar, falando assim, Deus está te revelando agora tal coisa, e começou a falar tal. E Deus diz tal coisa, tal coisa. Aí eu pensei, ouvindo aquilo, na época já, eu pensei, cara, esse cara é muito bem intencionado, mas isso não tem nada a ver comigo, tipo, eu não sei o que ele está dizendo. E obviamente que no primeiro momento a gente fica procurando, né, alguma relação, tal, mas não tem relação nenhuma. Então é isso. São relações extremamente pesadas, assim, eu diria até, às vezes, violentas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nós já estamos aqui no adiantado da hora, 8h40, né? Mais alguém quer falar? Senão nós já vamos terminando por aqui. Ninguém? Bom, Arthur, agradeço imensamente a sua disposição, a maestria com o qual com o qual falou sobre uma temática tão complexa. Parabéns mesmo, parabéns, muito, muito legal mesmo. Agradeço demais a presença de cada um que esteve aqui essa noite, em especial ao professor Augusto, que amanhã pela manhã passará pela defesa de mestrado. O professor Augusto vai passar amanhã pela pela defesa de mestrado dele. Olha, viva Augusto, exatamente. Eu estaria hoje extremamente, eu estaria hoje num estado sei lá, de muito medo, assim, estaria revisando toda a minha apresentação, estaria fazendo, mas o Augusto está aqui conosco, nessa plenitude de paz dessa pessoa aí, nessa tranquilidade, muito Eu Augusto. faço isso porque eu sou maluco. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá certo? É isso, minha gente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, terminamos por aqui, boa noite a todos, boa noite a todas, e obrigado mesmo, Arthur, nos vemos na próxima. Depois eu posto lá no grupo essa nossa reunião, tá bom? A gravação dela. Um forte abraço, tchau, tchau, gente.